Boa noite, tropa de elite, professor Roberto Cláudio, voltando com mais uma bateria de exercícios, quarta bateria de exercícios consecutivos sobre o concurso da PM do Ceará, assunto História do Ceará, beleza? Então, gente, vamos para frente. Esse material, essa fonte desse TD aqui, né, dessa atividade, é do professor Pedro Ramos, da UES, do cursinho UES Veste. Inclusive, a UES foi minha faculdade e o UES Veste também foi uma das minhas experiências profissionais como professor de história, beleza? Então vamos para frente. Gente, segunda questão aqui. Em relação à ocupação da capitania do Ceará pelos conquistadores europeus, assinale o correto, ou seja, já está falando aí sobre capitania, logicamente estamos falando sobre o período colonial. Vamos analisar item por item. A ocupação da capitania cearense ocorreu concomitantemente à conquista dos espaços das capitanias da Bahia e Pernambuco. Falso, não aconteceu. Primeiro Bahia e Pernambuco, depois, né, outras capitanias. Ceará, não. No mesmo período, não. Letra A, falso. B. A conquista e a ocupação da capitania do Ceará tiveram início com o processo de conquista do litoral açucareiro. Falso também. Certo? Então, a letra A e B, falso. C. A ocupação da capitania cearense ocorreu de forma tardia. Correto. Se comparada com a conquista das áreas açucareiras, beleza. Letra C é a nossa opção verdadeira. É o que satisfaz a pergunta, beleza? D. A ocupação e conquista do território da capitania do Ceará deu-se mais facilmente em virtude da cooperação do elemento nativo. Negativo, falso. Inclusive, pessoal, o elemento nativo quase que foi exterminado, dizimado, tanto da capitania do Ceará quanto da província, certo? Então, a letra D, falso também. Letra C é a nossa resposta que satisfaz essa pergunta. Vamos para frente. 4. Sobre a organização política, econômica e social da capitania do Ceará, não é correto afirmar. Letra A. Não é correto afirmar. A ocupação do espaço geográfico cearense no período colonial deveu-se basicamente à atividade pastoril. Correto, certo, gente? Lembrando que o Ceará, por conta da sua natureza, sua hostilidade climática, da dificuldade, até mesmo da questão dos portos. Então a dificuldade atrativa e a dificuldade de desenvolvimento econômico era gritante. Então quando ocorreu a ocupação, né, do nosso território e depois o desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente a pastoril, o gado, o rebanho, aí sim foi que facilitou a ocupação do nosso território, certo? Então isso aí, nós não estamos procurando a correta, nós estamos procurando a incorreta. Letra B. O desenvolvimento da pecuária no sertão cearense favoreceu o surgimento das primeiras vilas. Sim, favoreceu. Mas quais vilas? Calcaia, Parangaba, Messejana, Aquiraz e a vila distinta de Irreal de Sobral. A letra B é falsa, galera. Professor, por que é falsa? Pessoal, Calcaia, Parangaba, Messejana não eram vilas, eram aldeamentos. O que é o aldeamento? São comunidades religiosas, né? Ou seja, a igreja ela administra uma sessão de catequização, de evangelização. Mas, professor, a igreja não compartilhava para e passo com um projeto também colonizador? Sim, o papel da igreja era justamente criar essas comunidades para que a população nativa ela fosse é, amansada, né? Fosse educada a obedecer a questão do desbravamento do homem branco sobre os seus territórios. Houve aceitação de alguns grupos, sim, de outros não, né? Por isso que aquela questão que falava sobre essa questão aqui, ó, que falava sobre a cooperação, por isso que ela é errada, porque não houve uma cooperação, houve uma resistência. A letra B é que não é o correto afirmar, por isso que ela é o item que satisfaz a nossa pergunta, beleza? Letra C. As vilas do Ceará colonial, símbolo do poder local e da municipalidade, continham uma organização política administrativa assentada no Pelourinho, que é o marco administrativo,
na Casa da Câmara, ou seja, uma espécie de Câmara dos Vereadores, mas chamada também de Câmara dos Homens Bons, né? A cadeia, que era um local que ficavam presos os revoltosos ou as pessoas que cometiam algum crime, alguma desobediência, né? O mercado da carne e na capela. Letra C também é verdadeira. E a D, nas fazendas de gado, as chamadas fazendas de criar, situadas geralmente nas ribeiras dos rios, girava a vida socioeconômica da capitania do Ceará Grande. Verdadeiro também. Então, a única letra, o único item que não satisfaz tudo o que estava relacionado com a organização política, econômica e social do Ceará é a letra B. Professor, vejam aqui, gente, ó, essa imagem, esse slide, mostra aqui a presença desses aldeamentos, aldeamentos e povoações no Ceará colonial no século XVIII. Nós temos aqui Soure, que deu origem a Calcaia. Nós temos aqui a Ronches, que deu origem a Parangaba. Pitaguari, que deu origem a Maracanaú, certo? Nós temos também aqui, pessoal, Palpina, o assentamento, aldeamento que deu origem a Messejana, certo? Então, esses são os aldeamentos, né? Você vê aqui pela própria o símbolo da cruz, né? A presença dessas igrejas, né? Desses povoamentos catequizando e trabalhando a questão da obediência do nativo. Beleza? Vamos para frente. Colonos portugueses, apoiados por expedições militares, começaram a ocupar o Ceará por volta de 1610. O objetivo é proteger a capitania criada em 1534. De quem? Né? Galera, veja bem, criada em 1534, professor, mas o Ceará não foi colonizado em 1603? Foi, mas em 1534 houve a divisão administrativa do Brasil em capitanias hereditárias. E o nosso donatário, que é o Antônio Cardoso de Barro, por aqui não compareceu. Então, desde 1534 já existia o Ceará Grande. Beleza? Agora, qual foi o objetivo dessas expedições? Letra A. Será que era proteger o Ceará da influência de líderes messiânicos, tipo o Antônio Conselheiro? Negativo, falso. Galera, o Antônio Conselheiro é um personagem da nossa história. É um personagem conhecido como Beato, um líder religioso popular, cearense, Quixeramobim, mas que teve uma participação com a Real de Canudos, lá no sertão da Bahia. Então, isso aí foi em 1896, 97. Então, a letra A é falso. B. Dos aventureiros missionários espanhóis e exploradores de drogas do sertão. Falso também, galera, certo? Então, a letra C. Qual era o objetivo dessas expedições? Proteger o Ceará dos ataques dos franceses, dos holandeses e ingleses e se aliava às tribos locais? Letra C, corretamente. Franceses, holandeses, ingleses, ou seja, havia a pirataria, né? Os franceses eles foram combatidos aqui no Ceará também pelos portugueses. Os holandeses, quando aqui chegaram e foram expulsos posteriormente, também foram combatidos pelos portugueses. Os ingleses, né, vez ou outra também atracavam por aqui, né, e entravam tanto em conflito com as tribos locais quanto com os próprios portugueses. Então a letra C é a resposta que satisfaz a pergunta relacionada sobre o objetivo das missões, né, das expedições militares aqui no Ceará. Letra D. Dos ataques dos holandeses e franceses e queriam fundar no Ceará a chamada França Equinocial. Pessoal, a França Equinocial foi lá no Maranhão, lá em São Luís. A França Antártica foi lá no Rio de Janeiro, beleza? Então a letra C de casa. À frente, a incorporação do Ceará no projeto colonial português deu-se de modo tardio, todo mundo sabe disso, quando comparada à conquista do litoral pernambucano, iniciada ainda na primeira metade do século XVI. As primeiras tentativas de conquista do Ceará só ocorreram no século XVII, com Pedro Coelho de Souza em 1603. Depois, com Martim Soares Moreno e, por fim, com holandeses, a mais duradoura. No entanto, as tentativas de conquistas ocorridas entre 1603 e 1654 não deixaram marcas importantes.
No que concerne ao processo de ocupação do território cearense, é correto afirmar, né, galera? 1. O processo de anexação e ocupação efetiva da capitania do Ceará ao projeto colonial português só se efetuou no final do século XVII e início do século XVIII. Lembrando que essa anexação ao projeto colonial português significava o que, pessoal? Conquistar a terra, ocupar a terra, desenvolver a terra, combater a resistência nativa, certo? E a partir daí o colono, né, ele tinha aquela missão de desenvolver a terra, né? Por isso que era doado às Seis Marias, certo? Então, o item 1, ele é correto. Vamos para o 2. A capitania do Ceará despertou o imediato interesse dos colonizadores portugueses. Falso. O item é falso e a justificativa, ou seja, não despertou interesse, isso aí é verdadeiro, beleza? Ou seja, entenda aí, galera. O item 2, o Ceará despertou interesse imediato? Não, não despertou. Então isso aí, no caso do item aí, ele é falso. E é verdadeiro no sentido de que foi um fato notório, né? O Ceará não foi nada assim de chamativo para a colonização portuguesa. O 2 é falso. 3. A resistência armada dos povos nativos do território cearense aos colonizadores estendeu-se até o final do século XIX. Falso também, porque nesse período aí a população indígena nativa ela já era dada quase como exterminada, extinta. Então, galera, nós temos o 1 como verdadeiro e o 2 e o 3 como falso. Então vamos procurar aí. 1 e 2 são verdadeiros? Falso. 2 e 3 são verdadeiros? São falsos. 2 e 3 são falsos? Verdadeiro. 2 e 3 são falsos. Então a letra C é a opção correta. Pode marcar a letra C sem medo, beleza? E a letra D, 1 e 3 são falsas. A 1 é verdadeira e a 3 ela é falsa. Então a letra D falso, opção correta aí, letra C de casa. Atente para o que se diz sobre o Forte Schoneburg, fundado pelos holandeses em 1649, naquela que seria a capital cearense. Foi a primeira construção que irradiou o núcleo urbano de Fortaleza. Ele foi, naquele contexto, um espaço centralizador de atividades? Verdadeiro. 2. Além de sua importância estratégica militar, uma das suas funções era vigiar os nativos rebeldes. Verdadeiro. O Forte Schoneburg, fundado pelos holandeses, além dele ser um centro irradiador, a partir dele, né, aquele local, aquele monte, aquela área central ali, foi o centro, foi a região centralizadora, né, do desenvolvimento urbano de Fortaleza. E também ele tinha importância estratégica militar, sim, vigiar os nativos, né, os indígenas que vinham por trás, beleza? Ou de qualquer lugar, né? O 1 e o 2 é verdadeiro. 3. Depois da expulsão dos holandeses, a coroa portuguesa conquistou o forte? Sim. E rebatizou de Fortaleza Nossa Senhora da Conceição? Não. É Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. O 3 é falso. Então nós temos, pessoal, 1 e o 2 verdadeiro. Ou seja, letra D de dado. Em 1824 não se tratava da contradição de interesses coloniais e metropolitanos. Persistiam aí, não obstante, tratar-se do país politicamente independente, as mesmas condições de privilegiamento, não só dos comerciantes renóis e seus representantes estabelecidos no país, como também dos ingleses, cuja penetração no Brasil foi determinada pelos acordos de 1820. A participação do Ceará na Confederação do Equador, pronto, já deu a dica, já deu a deixa. Confederação do Equador. Vamos analisar item por item. O descontentamento contra os estrangeiros no Recife fez com que as camadas populares liderassem o movimento que, além de republicano, era abolicionista. Pessoal, a Confederação do Equador não teve nada de conflito com os estrangeiros do Recife, certo? Então, a letra A ela é falsa.
falsa, por quê? Porque não era nem. Era republicano? Era. Mas não era abolicionista. Beleza? A causa abolicionista ela causou uma grande polêmica, né? Desde a Inconfidência Mineira, a Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, a não ser, né, pessoal, a Revolta dos Alfaiates, né, na Bahia também, que era um movimento abolicionista, mas aí foi totalmente sufocado. Mas não tem nada a ver com a causa aqui republicana e confederada, não. Letra A, falso. B. O conflito entre os comerciantes portugueses em Recife e produtores de açúcar em Olinda tomou ares de rebelião contra a monarquia. Pessoal, esse conflito aí entre recifenses e olindenses é a chamada Guerra dos Mascates, movimento que aconteceu no século XVIII. Nós estamos no século XIX, tratando de uma causa republicana, certo? Então a letra B, falso. Letra C, a dissolução da Assembleia Constituinte pelo imperador Dom Pedro I foi interpretada como um ato de recolonização pelas elites senhoriais pernambucanas. Letra C, correta. Pessoal, Dom Pedro I viu o projeto de uma Constituição liberal, ele não gostou, mandou dissolver e fechar o Congresso Nacional, cercou, mandou todo mundo para casa. Ele impôs uma Constituição chamada essa Constituição imposta, ela é outorgada, ela não é promulgada, ela é outorgada, ela é imposta, tá? Então, ela dava amplos poderes ao Dom Pedro I, criava o poder moderador, que era exclusivo dele, né? Além do executivo, legislativo e judiciário, mas em que ele tinha uma interferência em todos os poderes. Foi essa causa aí que fez com que as elites, né, do Pernambuco, do Ceará, né, basicamente ali do Cariri, se revoltassem contra o Dom Pedro I. Opção correta aqui, letra C de casa. A recuperação econômica da agromanufatura do açúcar fazia com que os proprietários pernambucanos exigissem maior participação política. Letra D, falso, né, galera? Porque o problema era mais político, né? Era mais essa insatisfação, essa inquietação, essa angústia e ver os poderes de quem acreditava que ia transformar a monarquia numa república sendo totalmente desfeito o sonho, né, de uma descentralização política. Letra C, opção verdadeira. A seca, um fenômeno climático que nunca foi raro no Ceará durante os anos de 1877, 78 e 79, ocasionou uma migração nunca vista de vários pontos do estado para Fortaleza. Observe o que se diz a respeito dessa migração exacerbada. As ruas da capital do estado ficaram apinhadas de flagelados, famintos e esfarrapados, solicitando socorro aos moradores para minorar sua fome e sede. Verdadeiro. 2. A utilização da mão de obra dos retirantes da seca foi fundamental para a construção da estrada de ferro de Baturité, chamada por algum de Ferrovia da Seca. 2. Também verdadeiro. 3. Um grande número de pessoas vivendo em condições insalubres agravou o quadro sanitário da província, com o surgimento de casos de varíola. 3. Também verdadeiro. Então nós temos 1, 2 e 3 como verdadeiros, certo? Então nós temos a letra B. É correto que se afirma em B. 1, 2 e 3 são corretos, são verdadeiros. Pronto, vamos para frente. A grande seca de 1876-79 teve uma magnitude planetária. Foi a primeira de 3 crises de subsistência que atingiram o mundo na segunda metade do século XIX, galera. No Nordeste brasileiro, ocorreu entre 1877 e 79, um período de seca sobre a qual podemos afirmar corretamente. Despertou na classe dominante solidariedade nunca antes vista. Vai pensando. Galera, classe dominante tinha horror a pobre, nojo, desprezo. Então não despertou nenhuma solidariedade, não. Letra A, falso. B. O período foi caracterizado pela concessão de empréstimos para fins sociais vindos sobretudo da Europa, e isso minimizou o sofrimento da população nordestina atingida pela seca.
negativo. Não aconteceu essa solidariedade universal, certo, galera? Cada um com seu cada um, principalmente aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, que já era visto, né, como uma área desprezível pelo sulista. Letra A e B, falso. Colocou entre as prioridades do governo a realização das obras públicas necessária a solucionar os problemas das secas futuras. Não, negativo, né, galera? Não houve essa prioridade do governo. Houve sim muita, naquela época, né, muita falação é, mentirosa. O próprio Dom Pedro II disse que nem que ele fosse preciso vender a joia da coroa dele, nenhum nordestino ia morrer de fome. Negativo, ele não fez isso, não colocou as suas joias à venda nem nada. E muito menos ele solucionou os problemas das secas futuras. A, B e C, falso, galera. Beleza? Então só sobrou a letra D. Os efeitos agravaram-se pela demora e ineficiência dos socorros ministrados pelo Estado, que instaurou os chamados socorros indiretos, isto é, os flagelados deviam trabalhar para receber socorro. Galera, muitas vezes a própria alimentação, a própria sustância, né, para a galera que estava passando fome, necessidade, era farinha, era uma papa, ou seja, o cara recebia farinha para fazer uma papa e se alimentar. E dali tinha que trabalhar. No livro A Fome, do Rodolfo Teófilo, ele fala justamente sobre essa questão que aconteceu, a migração, né? As pessoas saindo do sertão, passando fome, necessidade, esse problema todo, em busca de alimentação. Né? A carência, a necessidade de se alimentar é enorme. Né? E não havia essa. Deixa eu ajeitar aqui a parte da iluminação aqui, tá? Já é ruim, sem ela é pior ainda, beleza? Acho que deu certo aqui. Pronto. É que a minha bateria estava descarregando. Ainda bem que estava aqui perto a fonte. Essa questão 27 nós temos como opção verdadeira a letra D de dado. Vamos para frente, gente. Em 1881 foi deflagrada a greve dos jangadeiros, liderada pelo pescador Francisco José de Nascimento, conhecido como Dragão do Mar. O movimento recusava-se a embarcar no Porto de Fortaleza os escravizados que seriam enviados às províncias do sul. Sobre o movimento dos jangadeiros em Fortaleza, assinale a alternativa correta. Letra A. Paralisou o mercado escravista do porto da cidade, obrigando o redirecionamento dos escravos para Belém. Não. Letra A é falso, galera, certo? Aqui, a partir dessa determinação, né, tanto dos jangadeiros quanto dos abolicionistas, o tráfico negreiro foi paralisado. Letra A, ela é falsa, porque não houve esse redirecionamento para Belém. Beleza? B. Tornou o Ceará a primeira província a abolir a escravidão em 1881, antes da assinatura da Lei Áurea. E aí, galera, o que vocês marcariam? Acho que vocês, na pressa, né, não prestariam atenção. Em 1881 aconteceu esse episódio da greve dos jangadeiros, mas a abolição da escravidão no Ceará só foi acontecer no dia 25 de março de 1884. Então a letra B também é falso. C. Teve um papel na abolição da escravidão, mas não conseguiu o apoio da elite intelectual abolicionista. Falso. Conseguiu o apoio da elite intelectual abolicionista. Infelizmente, o que aconteceu é que o papel, né, dos abolicionistas, dos homens brancos da sociedade cearense libertadora, de outras agremiações, pessoal, eles ficaram muito mais visíveis do que o próprio movimento negro, assim, como se o negro não tivesse feito nada, ou não tivesse capacidade de lutar pela sua abolição, né? Então a letra C também é falso. D. Impactou o tráfico interprovincial de escravos, o que facilitou a imposição da Lei Eusébio de Queiroz. Falso. Se você não lembra ou não conhece, pessoal,
A Lei Eusébio de Queiroz já havia sido assinada em 1850. Então ela não impactou. Impactou, sim. Mas, veja bem, o que facilitou a imposição da lei? Não, a lei já havia sido assinada antes, em 1850. Tá? E o que é a Lei Eusébio de Queiroz, pessoal? A Lei Eusébio de Queiroz é a proibição do tráfico de escravos intercontinental, ou seja, de vir escravos da África para o Brasil. Mas o tráfico interprovincial continuava, beleza? Então a letra D também é falsa. Então, nós temos aqui a letra E. Foi comemorado pela imprensa abolicionista na corte, que difundiu o epiteto de dragão do mar ao jangadeiro Francisco José do Nascimento ou Chico da Matilde. Letra E, né, pessoal? Nós temos aí uma opção verdadeira, beleza? Para frente. Em 1914, exércitos de sertanejos armados chegaram até as portas de Fortaleza, exigindo a renúncia do governo estadual. Quem era o governador do Ceará nessa época era o Franco Rabelo. Era a sedição de Juazeiro. Como elemento desse conflito que abalou a sociedade cearense, podemos assinalar corretamente. Significou o retorno de Nogueira Scioli ao poder, com o apoio do governo federal e do padre Cícero. Falso, galera. O Nogueira Scioli, ele já havia sido deposto do governo do Ceará em 1912. Então, quando Franco Rabelo assumiu e governou o Ceará, mas ele não obteve a legitimidade, né, constitucional, porque ele deveria ter maioria na Assembleia. Na verdade, ele não tinha dos 30 deputados, ele só teve 14, né, e o restante eram 16 aciolistas, né? Então ele ficou em desvantagem. Então ficou 16 a 14. A oposição é a maioria. Então o Scioli ele não voltou ao poder, até porque quem ficou no poder foi o interventor, mas com as artimanhas, né, do Nogueira Scioli, beleza? B. A formação de exércitos sertanejos representou um dado de instabilidade que levou o governo federal a reprimir violentamente a sedição, recolocando Franco Rabelo no poder. Na verdade, a sedição de Juazeiro foi uma tentativa de tirar, e foi um movimento popular, né, sertanejo, ali ligado pelo Padre Cícero e pelo Floro Bartolomeu. Tá? Não representou o governo federal tinha interesse, porque era aquela chamada política das salvações, né? Tirar uma oligarquia e colocar outra e tudo. Mas a letra B ela é falsa, porque o Franco Rabelo ele não foi recolocado, ele foi deposto. C. Foi provocada pelas dissidências entre aciolistas e rabelistas que disputavam o apoio do governo federal. Letra C, galera, 32 aí. Letra C, verdadeiro. D. Representou uma manifestação do poder do padre Cícero, que se sentiu ameaçado pelo governo liberal e democrático de Franco Rabelo. Falso, né, pessoal? Não representou uma manifestação do poder do padre Cícero, que se sentiu ameaçado. Na verdade, foi uma questão mesmo de poder de grupos dissidentes, né, de oposições, e que usou o padre Cícero, né, e o padre Cícero convocou os romeiros, sertanejos, houve essa sedição de Juazeiro, houve o chamado Círculo da Mãe de Deus, né, que era as trincheiras que cercaram a cidade de Juazeiro naquela época, né, que era uma cidade pequena ainda, mas que o padre Cícero ele fez com que todos os sertanejos acreditassem, né, que ao entrar naquele círculo, eles não iam ser atingidos, que fossem atingidos e viessem a morrer, iriam, né, imediatamente para o céu. Beleza? Então nós temos aqui como opção verdadeira a letra C de casa. Em 7 de maio de 1933, o jornal Legionário, porta-voz da Legião Cearense do Trabalho, defendia a instauração de uma nova ordem social, repelindo a oligarquia burguesa e a oligarquia proletária, repudiando o liberalismo grotesco e o socialismo anárquico. Olha aí, galera. O jornal Legionário é o porta-voz da LCT. E
qual era essa nova ordem que eles defendiam? Né? A LCT, eles repelem a oligarquia burguesa e a oligarquia proletária, ou seja, não existia meio termo ali, né? Ou é 8 ou é 80, tá? Então nós temos aí, a partir desse trecho de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre a Legião Cearense do Trabalho e suas ideias políticas, né, galera? Vamos lá. Abraçou plenamente os princípios do liberalismo, propondo uma nova sociedade com a mínima intervenção do Estado. Ó, completamente errada essa opção aí, galera, porque se eles não defendiam uma, uma oligarquia burguesa, oligarquia proletária, e eles repudiavam o liberalismo, né? Então a letra A é falsa, que já é contra as características, né, que estão citadas aí no próprio texto. Letra A, falso. B, surgiu no contexto da implantação do Estado Novo e foi uma cópia fiel da ação integralista da ação integralista brasileira fundada por Plínio Salgado. Galera, tá quase tudo certo aí, só tá errado a questão temporal, né? A A e B, a Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional do Libertador, né, do Luiz Carlos Prestes, tudo aí, elas não surgiram durante o Estado Novo. O Estado Novo não tinha partido. Então, elas surgiram durante o chamado governo constitucional do Vargas, de 34 a 37. A letra B, falso. C, tinha lideranças provenientes dos ciclos operários e de outras organizações católicas, estava ligada ao projeto de recristianização da sociedade moderna. Letra C, verdadeiro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês porque é que ela é verdadeira. Letra C, verdadeiro. D, baseando-se em temas como família e a tradição, ela trouxe para as suas fileiras a elite e a classe média, mas não conseguiu atingir seu alvo principal, os trabalhadores. Falso, tá? Então a 35 aí, galera, é a letra C. Professor, você disse que ia mostrar porque está errado. Só primeiramente, o fundador da Legião Cearense do Trabalho é o cearense Severino Sombra, lá de Sobral. Severino Sombra. Então ele fundou no período da era Vargas, de 30 a 45, especificamente durante o governo constitucional, a Legião Cearense do Trabalho, que era um movimento político partidário e sindical, né, que surgiu em 31 e atuou até 37. Lembra que eu falei que 37 a 45 que é o chamado Estado Novo, mas que nesse período de 37 a 45 Vargas ele fechou todas as representações políticas partidárias. Então, as características da LCT era ser católico, anticapitalista e anticomunista, certo? Então, havia muito de uma característica, de uma feição do Severino Sombra em querer afastar o comunismo e, ao mesmo tempo, a exploração, né, do trabalhador, que seria o sistema capitalista. Ele não era afastado totalmente, mas ele queria ter uma mediação, certo? Então nós temos aqui um breve resumozinho aí que vai ajudar vocês a prova. Leiam isso aí, que eu vou deixar para vocês lerem em casa, beleza? Agora vamos para 38, moçada. As interventorias do período pós-30 iniciam um processo de centralização política, contrapondo-se ao sistema federativo, que predominou na Primeira República. Em relação às interventorias no Ceará, assinale a alternativa correta. A segunda interventoria do Ceará esteve sob o comando de Carneiro de Mendonça, que, apesar de afirmar-se neutro, cedeu espaço aos grupos políticos mais conservadores do Estado. Isso é só para lembrar vocês, né? Quando ocorreu a Revolução de 30 e o Vargas havia sido... aliás, a eleição de 30 ele havia sido derrotado, depois com a Revolução ele assumiu o poder, então ele colocou interventores em todos os estados, né? Então, no Ceará ele colocou Juarez Távora, na ordem
interventor Juarez Távora. Depois Carneiro de Mendonça, beleza? Depois ele colocou o primeiro foi o Juarez Távora, Fernandes Távora, o segundo foi o Carneiro de Mendonça, o terceiro foi o Moreira Lima. Esses três são interventores. O quarto foi justamente o Menezes Pimentel. E depois de interventor, o Menezes Pimentel virou governador. Ele era interventor, ele era governador depois de interventor. Beleza? Então, a letra A diz o seguinte: a segunda interventoria do Ceará esteve sob o comando de Carneiro de Mendonça. Verdade. Que apesar de afirmar-se neutro, ele era carioca. Cedeu espaço aos grupos políticos mais conservadores do estado. Ele não tinha aquela habilidade, né? Também não conhecia as raposas aqui do Ceará, né? Do galinheiro. E aí ele acabou sendo persuadido, né? A abrir espaço para essas oligarquias que foram justamente a causa da saída do Fernandes Távora. Letra B. O primeiro interventor do Ceará foi Manuel Fernandes Távora. Correto. Que atendia a todas as exigências dos tenentes revolucionários, colocando-se contra a tradição oligárquica frequente na política cearense. Lembram que a eleição aliás, o movimento tenentista de 22 e 24, né, que propunham mudanças na estrutura política do Brasil, que foi a causa depois da Revolução de 30, né, apoiado pelos tenentes. Eles queriam acabar justamente com a fraude eleitoral, com a corrupção, essas coisas todas. O Fernandes Távora, ele era parente do Juarez Távora. E o que aconteceu? Ele, quando ele assumiu, ele conhecia, esse cearense, ele conhecia aqui as oligarquias, e ele começou a fazer coisas que ele estava, primeiramente, atendendo às oligarquias, aos grupos políticos, né? Então ele começou a ser, favores políticos, ele começou a ser queimado, né, pelos tenentes. E aí houve esse problema dele com os tenentes, depois houve o favorecimento, também a reclamação das oligarquias. Então ele foi substituído. Letra B, falsa. C. O quinto interventor, Menezes Pimentel, foi indicado por Vargas em 1935. Pessoal, só para recapitular: primeiro, Fernandes Távora; segundo, Carneiro de Mendonça; o terceiro, Moreira Lima; o quarto, aliás, três interventores. Beleza? O Menezes Pimentel, ele foi eleito governador em 35, ficou até 37. Em 37 ele foi nomeado interventor pelo Vargas. Então, ele não era o quinto interventor. Beleza? Ele era... houve antes dele 3 interventores, ele foi eleito governador e depois ele foi eleito governador. Então ele não era o quinto interventor. Letra C, então aí, ela tá falsa. E a D? O terceiro interventor, Felipe Moreira Lima, foi quem mais tempo administrou o Ceará. Falso. Quem ficou há mais tempo foi, durante 10 anos, de 35 a 45, foi justamente o Menezes Pimentel. Beleza? Então a letra D é falsa, opção verdadeira aqui, letra A. Para frente, galera. A respeito da criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, avalie as afirmativas a seguir e assinale V e F. Sua instituição partiu da definição de espaço que seria compreendido como Nordeste e passaria a ser objeto da ação governamental. Estado de Ceará, Maranhão, Piauí, verdadeiro. Sua criação resultou da percepção de que, mesmo com o processo de industrialização, crescia sua criação resultou da percepção de que, mesmo com o processo de industrialização, crescia a diferença entre o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil, sendo necessário haver uma intervenção direta e planejada na região para incentivar o seu desenvolvimento. Verdadeiro também. A Sudene foi criada como autarquia subordinada diretamente à presidência da República e sua secretaria executiva coube a Celso Furtado, que de 59 a 64 também é verdadeiro. Então nós temos aqui VVV, letra E. Agora preste atenção para cá, pessoal. O que é a Sudene? Está aqui.
A Sudene foi criada em 1959, no governo Juscelino Kubitschek, com sede em Recife. Era uma autarquia diretamente subordinada à presidência da República, com a missão de combater o quadro de seca, desemprego, êxodo rural e domínio oligárquico na região, beleza? O Celso Furtado foi o primeiro superintendente da Sudene. Ele ficou como administrador-chefe entre 59 e 64. Por isso que a letra, a último item aqui, ele é verdadeiro, que vai tratar justamente do Celso Furtado e do período que ele administrou a Sudene, beleza? Para frente aqui, galera. Em depoimento recente, Maria do Perpétuo Socorro, né? França, secretária de Proteção Social, Justiça, Mulher e Direitos Humanos do Ceará, relata as ações da Comissão Especial de Anistia, órgão vinculado à sua secretaria. Pessoal, 5 questões que estão aqui da Fundação Getúlio Vargas são questões que foram elaboradas na última prova, no último concurso da APM. Então preste atenção nos tipos de prova, né? De assunto. Então, em depoimento recente, Maria do Perpétuo Socorro França, secretária de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos, relata as ações da Comissão Especial de Anistia, órgão vinculado à sua secretaria. Estamos selando nosso compromisso enquanto Estado para com todos os ex-presos políticos que lutaram pela democracia no Ceará durante a ditadura militar. As indenizações representam também nosso pedido de desculpas aos homens e mulheres que foram perseguidos nesse período e que merecem todo o nosso respeito. Somos o único Estado a indenizar ex-presos políticos da ditadura. Isso reflete nossa preocupação com a efetivação das políticas que garantam de fato direitos, liberdade e dignidade ao nosso povo. Sobre a Comissão Especial de Anistia, é correto afirmar que ela é o órgão responsável por analisar processos de pessoas detidas no Ceará sob a acusação de ter participado de atividades políticas durante o período da ditadura militar. Galera, letra A, com certeza, opção verdadeira, certo? Vejam bem, investigar não é a comissão que investiga, certo? Isso aí faz parte do Poder Judiciário. Então ela arrecada provas, né, acusações e passa esses relatórios, essas informações para a justiça, para que ela tome as devidas decisões, né, relacionadas com a existência desse órgão, né, que é justamente dar uma resposta aos familiares, né, ou às pessoas vivas ainda que sofreram algum tipo de ameaça, ou aos familiares de pessoas que morreram devido ao período, né, de regime de exceção, que foi a ditadura militar. Letra B diz investigar caso, então não é a atribuição da comissão de anistia, beleza? Promover um revisionismo histórico a respeito da gestão do Estado durante o governo civil-militar dos anos de 61 a 79, apurando a verdade dos fatos, né? Então, essa parte do revisionismo histórico também está errado, não tem nada a ver. A anistia, perdão, né? Significa, como nós já falamos, você conseguir provar que aquela pessoa, que aquele sujeito, aquela mulher, aquele homem, né, em determinado período sofreram algum tipo de constrangimento, ameaça, ou foram vítimas, né, da ditadura, através de torturas que deixaram sequela, ou até mesmo de agressões que fizeram com que a vítima perdesse a sua vida, beleza? Então, a letra B é falsa e a letra C também é falsa. Avaliar a ideologia dos que exerceram algum tipo de militância política. Não cabe a esse órgão aí fazer esse tipo de investigação. Indenizar todos que foram presos injustamente no período do governo civil-militar e que possam demonstrar o erro cometido pelo judiciário. Quem vai indenizar não é ela, quem vai indenizar é o Estado. Ela que vai fazer com que essas pessoas, essas vozes que sofreram, foram caladas violentamente, elas possam ter o seu espaço, né, de fala, né, de representação. Então, letra A, opção verdadeira. Estamos encerrando já, galera, viu?
Fortaleza era só agitação. As acusações, os manifestos, as passeatas, os comícios e as provocações de parte a parte tornavam o ambiente explosivo. O povo estava entusiasmado com a possibilidade real de depor a Scioli. De fato, esse sonho estava na iminência de concretizar-se, não pelo voto, mas pelas armas, em uma revolta popular cujo estopim foi a passeata das crianças, em que a polícia, né, passou a cavalaria por cima das crianças e mataram uma criança, e um soldado, né, do exército matou um policial. Né, então houve uma confusão, a partir daí houve a motins, rebeliões, revolta, quebra, não é quebra-quebra de 42, mas quebradeira, né, nos órgãos públicos e também nas casas, né, das autoridades, beleza? Então tem aí a R. de Farias, né, a fonte, o Estado do Ceará. Aí vamos lá. É correto afirmar que nós estamos falando da queda do Nogueira Scioli em 1912. A expectativa popular, né, galera? A expectativa popular foi frustrada pelos acordos políticos entre a Scioli e o candidato da oposição, Franco Rabelo, garantida a transição pacífica. Letra A, falso. A queda de Scioli está ligada à política das salvações do presidente Hermes da Fonseca e à revolta popular diante dos desmandos do oligarca. Né? Nós temos aí a letra B, verdadeira. Justamente a política das salvações, né, do Hermes da Fonseca, que tentou substituir a oligarquia Sciolino por outro poder, outro governo, no caso seria o Franco Rabelo, né? E também a questão da própria oligarquia da Sciolina, né, que assumiu em 1896, já estava há quase 20 anos no poder. Né? Letra C. A revolta popular não só garantiu a deposição de Scioli, como instalou um governo revolucionário de caráter socialista que durou apenas 2 semanas. Falso. Falso. Letra C. Falso. D. A derrota eleitoral de Scioli foi comemorada com entusiasmo pela população, que apesar de tudo manteve ordem na cidade. Letra D. Falso. Então nós temos a letra B como opção correta, verdadeira. Beleza? Fundado em Fortaleza em 1931 pelo tenente Severino Somba, a Legião Cearense do Trabalho, foi um movimento de natureza corporativista, antecessora da Ação Integralista Brasileira, fundado por Plínio Salgado. A Legião Cearense do Trabalho, sobre a LCT, assinale o correto, né? 36 aí. A LCT nasceu das preocupações com as questões sociais do país, cujas hostes eram compostos por jovens católicos, liberais e comunistas, opositores ao movimento de 30. Falso. Comunistas aqui, falso. B. As principais lideranças da LCT foram alçadas nos círculos operários católicos, União dos Moços Católicos, Juventude Operária Católica. Todos os grupos aí, pessoal, conservadores, né, no caso aí a Igreja Católica está representada, são verdadeiros. A 36 aí, tá, é verdade. C. Manteve-se em ação até 64. Falso. 37 ela já foi extinta, né, pelo Getúlio Vargas. 37 já foi extinta pelo Getúlio Vargas. D. Seu surgimento foi associado à expansão do pensamento liberal no Brasil, distinguindo-se de outras associações em seu tempo. Falso, porque ela não era liberal, ela era conservadora, certo? Então nós temos aí a letra B como opção verdadeira. Galera, então encerramos esse, como é que nós chamamos aqui? Esse caderno, né, de atividades. Beleza? Vamos começar outra gravação.